Acompanhe a partir de agora o Ministério Público em Ação, sua fonte de informação sobre direitos e cidadania. Nesta edição, saiba como foi a mais longa sessão do Tribunal do Júri já realizada no estado do Tocantins. Também confira em que fase está o concurso para servidor do Ministério Público do Tocantins. E mais, saiba por que é extremamente importante que as vítimas de violência doméstica realizem o exame de corpo de delito. Como destaque desta edição, apresentamos uma entrevista sobre como a tecnologia vem melhorando o trabalho do Ministério Público brasileiro. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a TV Assembleia. Confira como foram as últimas operações de busca e apreensão realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, o que é investigado e onde aconteceram as operações. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, realizou 3 operações em março, cumprindo mandados de busca e apreensão para reunir provas para investigações em andamento. A Operação RUAC cumpriu 17 mandados em Gurupi, Palmas, Porto Nacional e Nerópolis, no estado de Goiás. É investigada a compra superfaturada de respiradores mecânicos em Gurupi no ano de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Apesar de comprados em caráter de urgência para equipar a UPA de Gurupi, os respiradores nunca foram instalados na unidade de saúde. Ainda em Gurupi, a Operação Iscariotes cumpriu 7 mandados de busca e apreensão na casa de prisão provisória de Gurupi e em residências da cidade. É investigado o crime de corrupção passiva por parte de um policial penal e o crime de extorsão por alguns reeducandos da casa de prisão. A terceira ação do GAECO no mês de março foi a Operação Astreia, que cumpriu mandados de busca e apreensão no Naturatins. É investigado um suposto esquema criminoso que operava no órgão ambiental integrado por servidores. As operações do GAECO contaram com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Científica. A seguir, saiba a importância do laudo pericial para a punição dos crimes de violência doméstica. Em casos de violência doméstica, e principalmente num crime grave que costuma ocorrer, infelizmente, no âmbito das relações familiares, é a lesão corporal. O laudo pericial ele é imprescindível para o devido processo e julgamento do autor das agressões. Porquanto a lesão corporal é um tipo de crime que deixa vestígio material, vestígio que há de ser constatado ou verificado por um perito, por um expert. Então, em caso de lesão corporal praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a ausência do laudo quase que, em todos os casos, vai gerar ou a impunidade ou um sancionamento muito mais brando, porque sem a verificação das lesões, o crime de lesão corporal ele é desclassificado para a contravenção penal de vias de fato. Então, o laudo é imprescindível. Veja agora a primeira parte de uma entrevista com o promotor de justiça do Distrito Federal e Territórios e presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, conselheiro Moacir Rei Filho. Ele fala sobre a Estratégia Nacional do Ministério Público Digital, que tem como objetivo promover a evolução digital. Estimular a integração e inovação do Ministério Público brasileiro, contribuir para o fortalecimento das capacidades digitais, fortalecer o acesso à justiça e transparência institucional. Estes são alguns dos objetivos da Política Nacional do MP Digital, instituída pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E para conhecer melhor essa iniciativa, nós temos a honra de receber em nossos estúdios o presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, conselheiro Moacir Rei Filho. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Isabelle. Uma satisfação realmente tê-lo aqui conosco hoje. A gente sabe da correria que é, então realmente a gente fica muito feliz aqui no Tocantins de receber o senhor. Obrigado, eu estou à disposição para a gente falar muito sobre o MP Digital. A gente testemunhou, doutor, nos últimos anos muitos avanços nessa área digital de tecnologia, uma justiça mais acessível,
ágil e transparente. E aí fica a pergunta, como essa plataforma do MP Digital, ela pode contribuir para a atuação do Ministério Público? O objetivo principal da plataforma é integrar os ministérios públicos. Então, ela vai funcionar como uma plataforma física, né? E ao mesmo tempo política, porque o Conselho Nacional do Ministério Público tem esse papel político de integração dos 30 MPs. Então, ela vai possibilitar que a gente institucionalize relações que estavam sendo feitas de forma pessoalizadas, né? Colegas que conheciam sistemas de um lugar e traziam para outro MP e vice-versa. É uma rede natural que existia. Então, a ideia é que a gente traga mecanismos de colaboração permanente, contínua, oficial, né? Não pessoalizada, para essa plataforma. E ela vai ter vários instrumentos de integração, desde integração de sistemas, de todos os sistemas de acompanhamento de processo, de acesso à base de dados, seja interna, seja externa, de outros órgãos para efeito de investigação, de contratações. A gente tem pensado no modelo de contratações que possibilite negociações coletivas com um ganho econômico para todos os MPs. A própria rede de inovação, né, com representantes, 2 representantes de cada um dos 30 MPs. E com isso a gente consegue realmente colocar o Ministério Público, né, com o melhor serviço para a sociedade e para si mesmo, né, na medida em que todos os MPs têm o mesmo modelo de atuação. A gente tem algumas peculiaridades regionais, mas de regra, né, nós atuamos na área criminal, de família, de patrimônio público, de políticas públicas. Então, há muita coisa que pode ser aproveitada entre os MPs. Eu fico pensando aqui, como é que foi elaborada essa plataforma? Como é que vocês pensaram sobre isso? A gente montou, assim que chegou lá no Conselho Nacional do Ministério Público, eu tinha uma experiência no Ministério Público do DF, né, como chefe de gabinete, de conhecer esses sistemas de alguns estados, de alguns MPs estaduais. E a gente começou a fazer algumas visitas e quando eu fui para o Conselho Nacional do Ministério Público, surgiu essa ideia de fazer um projeto de governança de dados e transformação digital. E o que a gente queria era conhecer a realidade dos MPs. Então, assim, antes de propor uma resolução, uma coisa que fosse já vinculativa, a gente queria conhecer as realidades. Então, a gente realizou visitas institucionais em todos os MPs, ou a maioria, para conhecer os sistemas, o que estava fazendo, qual era a política de inovação. E aí, depois de mais quase 2 anos, a gente já tinha maturidade para propor uma resolução. E mesmo assim, a gente teve cuidado, porque na nossa premissa, lá no Conselho, é que a gente deve respeitar a autonomia administrativa, funcional dos MPs, mas ao mesmo tempo fomentar a colaboração. Sim. Que é a inovação hoje ela só funciona de modo colaborativo, senão ela é muito demorada, não responde ao tempo da sociedade. Então a gente fez essas visitas, mapeou e aí a gente conseguiu propor uma resolução, mas uma resolução que fosse mais direcionadora, principiológica, de diretrizes, e toda a parte técnica a gente vai colocar no manual de ordenações técnicas anexo à resolução, porque excelente. A tecnologia evolui muito rápido. Se a gente colocar numa norma, em pouco tempo ela já está desatualizada. Então a gente conseguiu propor, ela foi aprovada em tempo recorde, com poucas contribuições, justamente porque a gente fez esse trabalho de base com a rede de todos os colegas. Inicial, né? Então, quando ela foi proposta, ela já estava muito madura para caminhar e ser aprovada rapidamente. Como o senhor falou, a tecnologia ela evolui muito rápido, né? Então, a necessidade de aprimoramento dessa rotina com utilização de tecnologia, ela precisa ser constante, contínua, né? Essa rede nacional de inovação digital, então, pretende contribuir com esse debate, exatamente isso, de você visualizar esse avanço tecnológico e fazer com que isso seja aprimorado cada vez mais? O objetivo da rede é a gente se manter atualizado com relação a esse diagnóstico que foi feito de todos os MPs, mas ao mesmo tempo fomentar a colaboração.
Tanto é que o instrumento previsto na plataforma do MP Digital é Rede de Inovação e Desafios. Então, o objetivo é a gente ter uma rede constante, até porque esse tema tecnologia e inovação nunca mais vai sair da nossa pauta. E a ideia é que a gente tenha sempre essa legitimidade, né, de todos os 30 MPs para construir uma pauta nacional de inovação. E a gente tem esse cuidado porque a estratégia, a nossa, do Conselho Nacional, é uma estratégia de inovação, de fomento à inovação dos MPs, dos 30 MPs. Não é uma estratégia impositiva. O que a gente quer é ter um fomento via rede, né, e a gente manter isso constante, para que a gente possa construir soluções de forma colaborativa, evitando gastos repetitivos, evitando custo de tempo e de pessoal. Então, a rede traz essa continuidade e legitimidade para frente, né? Não só do que já está feito, mas para frente. Eu realmente fico encantada quando ouvindo o senhor falar e penso realmente nesse fomento direcionado, né? É um fomento direcionado para boas práticas de aprimoramento. Então, assim, espetacular. Eu vou pedir para o senhor aguardar mais um pouquinho, que a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta aqui com o Dr. Moacir. Continuando com o tema Evolução Digital, Palmas sediou o maior evento de tecnologia e inovação do país voltado ao sistema de justiça. Confira. Juntos, o Ministério Público e o Tribunal de Contas sediaram em março o Enastic, maior evento de tecnologia e inovação do sistema de justiça do país. O 8º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação dos Ministérios Públicos e Tribunais de Contas aconteceu durante 3 dias, trazendo para Palmas os maiores especialistas da área e promovendo palestras e workshops sobre instrumentos tecnológicos e sobre práticas de gestão alinhadas ao tema da inovação. É um movimento que visa aproximar a área de negócio da tecnologia, aproximar membros de servidores, pessoal de tecnologia com o pessoal do direito. A gente vê cada dia mais pessoas do direito estudando tecnologia e pessoas de tecnologia estudando direito. Ou seja, elas já estão juntas umbilicalmente. É salutar, principalmente que vai trazer novas perspectivas de desenvolvimento da tecnologia e melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Tanto é que o Tribunal de Contas, ao implantar, ao abraçar essa ideia, está abraçando o futuro. E eu tenho certeza que com esse futuro iremos chegar muito mais longe para o bem do povo e a comunidade tocantinense que só irá ganhar com isso. Essa troca de informações, essa troca de experiência é fundamental para o Ministério Público do Tocantins e todos os Ministérios Públicos, né? Porque nós também temos aqui funcionalidades, ferramentas que nós podemos ceder para os outros Ministérios Públicos. Hoje nós temos o sistema Atenas, que ele é cedido para 8 instituições fora do Estado. Então é uma troca de experiência muito legal, importante para o nosso Ministério Público e importante para todos os Ministérios Públicos do Brasil. O Enastic reuniu representantes de 21 Ministérios Públicos e de 23 Tribunais de Contas. Foi a primeira vez que esse evento aconteceu na região norte do Brasil. Em Araguaína, no norte do Tocantins, foram julgados os crimes cometidos durante a maior fuga em massa de presidiários. Confira o vídeo com detalhes. Aconteceu em Araguaína a mais longa sessão do Tribunal do Júri já realizada no estado do Tocantins. Foram 12 dias de Tribunal do Júri, 59 pessoas ouvidas e 15 réus julgados por crimes cometidos durante a fuga do presídio Barra da Grota, localizado em Araguaína. Os réus foram condenados a penas que variam de 12 a 78 anos de reclusão. O caso aconteceu em 2018, ficando marcado como a maior fuga em massa acontecida no estado. Na fuga, os detentos cometeram vários crimes, incluindo sequestro e tentativa de homicídio. No outro julgamento que já aconteceu em outubro do ano passado, levantamos essa mesma lebre, tanto para o júri quanto para a população que estava aqui assistindo, né? Que o Brasil vai saber disso aqui. E na época foi para a mídia nacional. Por que foi para a mídia nacional? Porque essas facções, elas são nacionais, até internacionais, atuam fora do Brasil. E para eles seria um grande trunfo saber que, olha, o judiciário isentou 18 dos nossos asséculas, dos nossos comparsas, após fazerem tudo o que fizeram na cadeia de segurança máxima de Araguaína lá em 2018. Vamos adotar o mesmo modelo,
É um julgamento que, para nós, o Ministério Público, é um divisor de águas. Acompanhe a segunda parte do quadro de entrevistas sobre a inovação digital no Ministério Público Brasileiro. E a gente volta aqui do nosso intervalo com o Dr. Moacir. Doutor, essa automação de processos de trabalho do Ministério Público, a gente percebe que existem alguns benefícios na implementação dessas tecnologias. O senhor percebe um benefício maior na solução de litígios, na parte de conciliação e solução de litígios, através desse processo? Com certeza, porque hoje o nosso modelo tradicional de atuação ainda é muito voltado para processos individuais. Sim. Que eu brinco assim, a gente atua muito no varejo e pouco no atacado, né? Uhum. Então, se a gente conseguir, e há muita coisa que hoje a gente faz que é repetitiva, é de menor complexidade, e se a gente conseguir automatizar esses processos, no sentido de já ter uma minuta de peça sugerida pela própria inteligência artificial, revisada pelo promotor, sim, pelo sim. judiciário, enfim, pelo membro do judiciário e do MP, a gente tem um ganho de agilidade nisso, e esse tempo a gente pode destinar para justamente olhar os problemas, também baseado em dados, né? A evidência dos dados, de outros dados de política pública, de criminalidade. E o promotor, a promotora pode ter uma atuação mais estratégica do que operacional nos processos do dia a dia. Então, um colega de uma promotoria criminal de um município, ao invés dele atuar reativamente, né, nos processos individuais, ele pode trabalhar dados da política pública criminal local. E assim em todas as áreas. Então, a gente teria um ganho estratégico, um impacto para a sociedade, né, na medida em que a gente estaria tratando não das consequências, mas das causas raízes dos problemas. E também eu acredito, Isabelle, que a gente precisa ter, digamos, a maturidade institucional para quando for negociar com o gestor, né, a gente trabalhar com base em dados, para não ser apenas com base na norma, na lei. Porque a lei tem várias interpretações razoáveis, né? Então, eu posso estar negociando com o gestor, ele tem uma interpretação razoável da lei, eu também tenho, e não quer dizer que nenhum ou outro está certo, totalmente errado. Mas quando a gente vai para o nível dos dados, aí a situação já fica mais objetiva. Exatamente. Então, sim, é bom para ele, é bom para o fiscalizado e é bom para quem fiscaliza, porque despessoaliza a tomada de decisão. Ela fica mais qualificada, né, e mais profissional. Então, isso dá uma credibilidade para a nossa atuação e, ao mesmo tempo, eu acredito que para o gestor dá uma tranquilidade maior, né, de fazer um acordo de cooperação ou um TAC de ajustamento de conduta, porque o Ministério Público passa por um nível de fiscalização não tão subjetiva como a lei permite hoje. Né? E estratégico, porque é pensado a longo prazo, né, com base na tomada de decisão de dados. A gente tem já experiências no Ministério Público DF, no Ministério Público de Santa Catarina e outros, que a gente conseguiu construir mapas sociais. Então, as secretarias de governo repassaram os dados, por exemplo, da saúde. O Ministério Público construiu um painel de visualização, filas de espera de cirurgia, e tanto o gestor como o MP acessam o mesmo sistema. Então, há um alinhamento com relação à escolha de prioridades, porque a gente sabe também que o gestor tem dificuldade, tanto de pessoal como financeira, de eleger prioridades. E isso dá uma tranquilidade, porque o legitima também em relação à sociedade, né? Dentre vários problemas, ele fala, não, eu estou focando nesse, porque esse é mais urgente, porque esse né, é mais importante nesse momento, e fazendo uma programação com relação aos outros. Isso é excelente. Me soa muito realmente como a busca pela excelência da prestação de serviço, né? Assim, nós buscamos o Ministério Público como um todo, e aí essa orientação do Conselho Nacional com relação a isso direciona mesmo a um trabalho de excelência, de prestação de serviço de excelência pelo Ministério Público.
E a gente percebe porque o CNMP tem resoluções, né? É uma palavra que ficou muito em voga, que é resolutividade, né? Atuação resolutiva. Mas como essa atuação resolutiva se concretiza? Sim. E aí eu acho que é um ponto que a tecnologia e a ciência de dados ajuda muito, porque traz essa objetividade e legitimidade na nossa atuação. Perfeito. Doutor Moacir, a gente tem uma pergunta que veio do telespectador. Eu queria que o senhor ouvisse agora. Olá, doutor. Eu gostaria de saber como podemos combinar o uso da tecnologia com audiências virtuais e a atuação presencial dos integrantes do Ministério Público. Doutor, essas audiências virtuais, elas trazem realmente uma certa facilidade. A gente percebe, por exemplo, aqui no Tocantins, que as pessoas na área rural, por exemplo, têm um celular e conseguem fazer, quando para deslocar para a sede da comarca tinham muita dificuldade. Mas, de fato, tem também essa questão da presença do promotor, do juiz na comarca. Como é que o senhor vê isso? Eu acredito que o modelo híbrido ele é o ideal. Né? A gente tem que ter a participação dos colegas na comunidade, na proximidade, mas, como eu disse, né, a gente também tem que profissionalizar essa percepção da realidade. Sim. Então, a gente tem vários mecanismos, né? É estar próximo, é visitar, é participar de conselhos de segurança ou da rede local, mas a gente também tem hoje, né, a possibilidade de análise de grande volume de dados para que você possa enxergar vários problemas de forma macro. Exato. Então, isso também possibilita um atendimento qualificado, porque dá à sociedade e ao promotor a possibilidade de mesclando o melhor dos dois mundos, né? Então, a gente acredita muito na opção do cidadão. Então, ele tem uma opção de falar com um colega ou com um servidor, né, presencialmente ou virtualmente. A gente tem visto situações, por exemplo, que não há promotoria, algum município que não tem poder judiciário ou não tem MP, né? A comarca fica no município, o fórum no município contíguo. E ele tem que se deslocar. Então, já há parcerias, tanto do MP como do Judiciário, de ter postos de atendimento. Às vezes a Prefeitura cede espaço, o MP e o Judiciário cedem um equipamento, fazem um treinamento de um servidor municipal ou do próprio Ministério Público e Judiciário, e você amplia o acesso. Isso acontece muito aqui no Tocantins, porque as comarcas aqui não necessariamente contam com um município apenas, contam com mais de um município. Então, muitas das pessoas, principalmente que estão em cidades mais afastadas da sede da comarca, hoje nós temos parcerias com os cartórios de registro civil. Então, elas vão aos cartórios de registro civil, então as pessoas podem ir ao cartório de registro civil para participar de audiências. Então, é tranquilo, não tem problema nenhum. Realmente é um ganho muito grande. E se a pessoa quiser se deslocar e ser atendida, aí é uma opção dela, né? Então, isso faz, por exemplo, nas audiências, né? Às vezes a pessoa perdia um dia de trabalho, com risco até de perder o emprego, consegue parar lá meia horinha e fazer no celular. Exato. A gente já tem esse dado dizendo que hoje 97% da população brasileira já tem acesso ao WhatsApp, né? Então isso em pouco tempo vai chegar a 100%. É claro, né? A gente tem que já considerar o acesso à internet como um direito fundamental, né? Então, possibilitar que a pessoa, mesmo do seu celular, acesse numa Wi-Fi de uma repartição pública, né? Justamente para ele não ter que gastar do seu pacote de dados. Então, isso são opções de acesso ampliadas ao cidadão que a tecnologia traz, e a gente, né, tomando o devido cuidado, né, por isso que o modelo híbrido eu acredito melhor, que é dar a opção ao cidadão e, ao mesmo tempo, ao colega na sua atuação, de hora atuar presencialmente, de hora atuar de forma também estratégica, com base em dados e com base na agilidade que o atendimento virtual permite, né? Então, isso é um ganha-ganha, tanto da sociedade, bem feito, né? Tanto da sociedade, do cidadão, como das instituições públicas. Doutor, vou pedir para o senhor esperar só mais um pouquinho, que a gente vai para a última parte agora, mas depois do intervalo
que a gente vai ter agora. O Ministério Público do Tocantins está com 2 concursos em andamento. Um deles é para promotor de justiça substituto, que foi realizado em 2022. Mais 5 candidatos aprovados tomaram posse em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, realizado no dia 1º de abril. O segundo concurso público em andamento é para o quadro de servidor. Seu resultado foi divulgado recentemente. Confira. Foi divulgado no dia 4 de abril o resultado final das provas do concurso para o quadro de servidor do Ministério Público do Tocantins. Além disso, os candidatos que tiveram a prova discursiva corrigida foram convocados para apresentar os documentos que serão a base para uma investigação de ordem social e funcional. É importante observar os prazos, porque essa etapa de apresentação dos documentos é eliminatória. O concurso para servidor do Ministério Público oferece 54 vagas para nível superior e médio, e mais a formação de cadastro de reserva. Seu objetivo é reforçar a estrutura de trabalho do MP, contribuindo para a qualidade dos serviços prestados à sociedade tocantinense. Em Mateiros, no Jalapão, o Ministério Público do Tocantins participou da inauguração do Ponto de Inclusão Digital Justiça Bem Aqui, que é sinônimo de cidadania e vai aproximar o sistema de justiça da comunidade da região. O espaço inaugurado fica localizado na prefeitura da cidade e vai possibilitar o acesso da população local a serviços e atendimentos do sistema de justiça e parceiros. O Ponto de Inclusão Digital Justiça Bem Aqui é resultado de um termo de cooperação assinado entre o Ministério Público do Tocantins, o Tribunal de Justiça do Tocantins e diversos órgãos do sistema de justiça no estado. Vai trazer cidadania para aquelas pessoas que estão nos lugares mais distantes. Vai ter uma pessoa para atendê-lo, vai ter uma pessoa para abrir uma sala virtual para que ele possa conversar com o promotor. Ou seja, ele não vai precisar mais ir se deslocar daqui até a sede da comarca, que é Ponte Alta. Para marcar a inauguração, uma grande ação de cidadania foi realizada. Durante todo o dia, a população teve acesso a orientações e serviços variados levados por diferentes órgãos. No espaço do Ministério Público do Tocantins, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos puderam fazer documento de identidade e CPF por meio do projeto Mini Cidadão. Mais de 190 atendimentos foram realizados. Elisa é uma delas. Tem só 10 meses e foi atendida. Sorriso para a foto, digitais capturadas e pronto. O documento está garantido. Cidadania e segurança para ela e para a mamãe. Ao invés de você levar um documento maior, você tem todos os dados na carteira de identidade, né? E isso para nós facilita muito, nós que somos mães. O Núcleo Maria da Penha, a ouvidoria e o promotor de justiça da comarca também estiveram presentes no local, levando orientação, informação, divulgando os canais de atendimento e ouvindo as demandas da população. Quase 3.000 moradores passaram pelo local e a ação foi considerada um sucesso. Confira agora a terceira e última parte da nossa entrevista com o conselheiro Moacir Rei Filho. E a gente retorna agora para a última parte aqui do nosso programa super especial de hoje com o Dr. Moacir. Pensando no futuro, quais são as possibilidades de tecnologia que o Ministério Público tem para oferecer? E o quanto que esse MP digital o senhor percebe que impacta na vida do cidadão? Eu acredito que a tecnologia ela vai revolucionar a forma como a gente atua. Não só o Ministério Público, né? Todas as instituições. Mas bem utilizada, né? A gente tem um exemplo aí de inteligência artificial que pode permitir essa automatização de processos repetíveis e de menor complexidade, sim, liberando tempo para uma atuação mais estratégica. A gente tem, pode ampliar as formas de atendimento ao cidadão, né? Como esse modelo que a gente falou há pouco, de acesso próximo aonde ele está.
possibilita realmente essa questão de uma tomada de decisão baseada na evidência de dados de forma mais assertiva, né, despessoalizada. Enfim, há infinitas possibilidades na medida em que a gente vai incorporando isso à nossa realidade. É muito interessante ver como isso já impactou no nosso dia a dia, né? Como o Uber tirou um nicho de situações de táxi em que aquilo não era acessível. A gente vê outras tecnologias que quebram esse parâmetro anterior, né? Disruptivas, e trazem o que eu acredito que é mais poder ao cidadão, na medida em que, ao invés dele depender de um órgão de governo que vai fiscalizar um serviço de prestação, por exemplo, de táxi, ele mesmo tem o poder de avaliar e com um alcance muito maior, com uma transparência muito maior, e de dar esse retorno para um serviço prestado, né? Então, isso empodera o cidadão, a tecnologia empodera o cidadão para que ele possa cobrar melhor a implementação dos seus direitos. É realmente o Ministério Público possibilitando um acesso maior de justiça a essas pessoas, né? Um acesso à prestação de serviço que o Ministério Público faz em termos gerais, desde verificar um eventual ato de improbidade ali no seu município de forma muito mais rápida e prática, até uma situação de um crime, de um roubo, de um homicídio. Exato. A comunicação mais facilitada. E o tempo de resposta, né? A gente percebeu que, mesmo na pandemia, que a digitalização foi implementada meio de forma rápida, mas em pouco tempo a gente já tinha uma resposta de produtividade boa, aumentando gradativamente, né? E a gente conseguiu dar a resposta, apesar de estar num momento muito sensível, muito delicado, de melhor atendimento, mais uma vez, né? A produtividade em relação aos processos, né? A rapidez dos processos, a decisões mais rápidas, mas agora a gente também tem que pensar em como isso se traduz para fora do processo, né? Eu sempre digo que o Ministério Público, ele não precisa ser coadjuvante do sistema de justiça, mas ser protagonista na sua atuação extrajudicial. Perfeito. Se baseando nessas ferramentas de tomada de decisão, ciência de dados, e negociando com o gestor, né, em prol da sociedade. Perfeito. Doutor, para finalizar, eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre o Ministério Público aqui no Tocantins, a aplicação da tecnologia, a prestação dos serviços. Como é que o senhor, nessa visita feita aqui a nós, como é que o senhor enxerga isso? A gente percebe, Isabela, até pelo prestígio do evento, o quanto o Ministério Público do Tocantins vem avançando e pode contribuir nessa rede nacional, né? Então, a gente conhece sistemas daqui nessa linha, né? A gente percebe que alguns MPs têm sistema de excelência, enquanto outros estão começando. Então, em todos os MPs a gente percebeu isso. Alguns desenvolveram sistemas excelentes, mas estão atrasados em relação a alguns outros modelos de sistemas, mas que outros estados têm melhor. Então, essa troca permitiria que um modelo de excelência aqui fosse reproduzido ou emprestado para outros MPs, e ao mesmo tempo o MP Tocantins recebeu o que há de melhor também hoje nos outros MPs, realmente fazendo o fortalecimento da rede e fazendo com que todos cresçamos juntos, né? Os 30 MPs avançando juntos no melhor serviço de prestação à sociedade. Realmente um Ministério Público único, forte, né? E coeso. Eu sempre digo que, para além da unidade, princípio da unidade, o que eu penso que a gente tem que evoluir para um princípio da identidade nacional. Ou seja, a gente tem o mesmo propósito de atuação, os 30 MPs, então a gente tem que caminhar junto para alcançar essa identidade nacional em prol de toda a sociedade brasileira. Muito obrigada, doutor Moacir, muito obrigada pela visita aqui ao nosso estado, pela visita ao nosso Ministério Público e por essa fala de hoje que eu tenho certeza que esclareceu não só a mim, mas a muitas pessoas em casa sobre tudo que o Ministério Público tem feito nessa parte. Eu que agradeço, Isabela, e agradeço ao nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano, pelo convite e pela organização do evento. Obrigada.
A gente fica por aqui, lembrando que se os seus direitos ou os interesses da sua comunidade foram desrespeitados, procure o Ministério Público do Tocantins, ligue 127 ou pelo WhatsApp 63 99 2720 ou ainda baixe o aplicativo MPTO Cidadão e faça sua manifestação pelo link da ouvidoria. Até a próxima. Chegamos ao fim de mais um Ministério Público em Ação. Eu agradeço a sua audiência e convido você a seguir nosso perfil nas redes sociais, @MPE Tocantins, no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Até a próxima!